pessoas incríveis, eu sou a Dado Martins, agora literária. E como vocês já sabem, eu tenho convidado algumas pessoas do, do ramo literário para estar conversando comigo. Vocês já sabem, né? Sou escritora de romances policiais, infantis. E eu pensei em trazer pessoas, escritores, escritoras, para eu conversar. E também pessoas com uma profissão muito importante nesse segmento da escrita, que são os revisores ou revisoras. E eu não poderia deixar de chamar a pessoa que tem dado assim uma base muito forte para mim. E eu estou muito feliz por poder estar conversando com ela, que é a minha revisora, Letícia. Vou falar, Lê, tá, Lê? Conversando com a Lê, a gente se fala muito pelas redes sociais, né? Mas a gente nunca teve essa oportunidade de falar assim, como a gente está falando hoje. Eu estou muito feliz. Foi um achado conhecer a Letícia e, olha, eu acho que primeiro Deus, depois ela para me ajudar, me dar essa moral que ela tem me dado muito. Ela é maravilhosa e eu queria que vocês conhecessem a minha revisora, Letícia. Letícia, eu queria que você falasse para as pessoas, se apresentasse e dissesse quem é a Letícia. Bom, vamos lá. Letícia, antes de tudo bem com todo mundo? Espero estar todos bem, né? Eu me chamo Letícia, tenho 42 anos, moro em Jundiaí, interior de São Paulo. Sou casada, tenho 2 filhos e a revisão meio que entrou assim na minha vida justamente porque eu me vi sem ter como sair de casa com 2 crianças pequenas, sempre apaixonada por livros, e aí foi onde eu comecei nesse mundo aí, me embrenhando pelas revisões, pelas leituras, pelo conhecimento na gramática, por tudo. Que legal. Você é formada como vou falar, em literatura ou algo assim? Não, eu sou formada em administração, mas fiz cursos Uhum. voltados para a revisão, para a gramática, Show. como eu posso dizer, são cursos de pessoas revisoras que dão para a gente começar pelo Uau. caminho, porque tem muitas coisas que você começa a aprender com a prática, É igual né? Não escrever, né? só É igual escrever. A gente começa na prática, não tem jeito. isso, E Letícia, é um exercício diário. como é um trabalho de uma revisora? Porque eu falei agora, né, a importância de você na minha vida, dos meus escritos, mas o que é, né? Talvez as pessoas nem saibam, né? Claro, quem escreve sabe que precisa de alguém para rever os seus escritos. Mas explica para uma pessoa leiga que nunca ouviu como é um trabalho de uma revisora. Bom, a revisora pega um texto cru, digamos assim, a autora escreve da forma que ela pensou, e a revisora vem para ajeitar a linguagem, para deixá-la de uma forma que fica coerente, consistente, para não deixar furos, para ver a ortografia, a gramática, mas essa outra parte mesmo para ver se o texto tem lógica, para ver se não tem assim, porque às vezes você está pensando, quem está escrevendo está com aquela ideia assim, na minha cabeça eu sei, mas aí vem a pessoa de fora e fala assim, mas caramba, como que essa frase liga com essa? Porque a pessoa de fora tem esse outro olhar, porque às vezes você está tão envolvida no texto que simplesmente algumas coisas passam, é normal, né? Então a revisora vem para isso, para dar esse suporte, para deixar o texto redondinho, para chegar no consumidor final e a pessoa ter exatamente a experiência da leitura como ela deve ser. Porque as pessoas podem achar que uma revisora só olha a parte gramatical, mas é muito além, né, Letícia? Não, é muito além disso. A revisora, no caso, ela tem que ver o público com quem ela está trabalhando, por exemplo. Você tem que ver se é para o infantil, tem uma linguagem própria para esse público, se é um livro um pouco mais informal, se é um livro um pouco mais formal. Então, ela vem justamente para direcionar, para ir para o caminho que o autor quer levar para chegar até o seu público-alvo. Certo. E acaba sendo uma leitora beta, vamos dizer assim, né? Uma leitora que vai dar fazer uma Sim, crítica, vai falar o que está na verdade, encaixando ou assim, não. tem revisoras que só faz mesmo essa parte de coerência e tal. Tem outras que faz essa parte que se chama copydesk, que é quando você insere, assim, olha, aqui tá faltando isso, dá ideias, conversa com o autor e trabalha junto. Então, aí você tem que ver, quando vai fechar o trabalho, qual lado, qual caminho a pessoa quer seguir. Que é só simplesmente, ó, eu não aceito opinião, e é isso que eu quero fazer, ou realmente eu aceito
não escritores que vão assistir esse canal, esse bate-papo comigo, com a Letícia, eu posso dizer como escritora, que ela dá várias dicas, ela deixa tudo mais enfeitadinho, olha, melhor aqui, aqui tá isso, e eu gosto demais das suas dicas, fico feliz porque, como você falou, passa, você tá tão assim entusiasmada, tá lá naquela empolgação, que um detalhezinho, depois você fala, caraca, é mesmo, eu perdi isso. Então, acho que esse olhar seu é muito importante. E como eu falei, pessoal que escreve, se você não tem uma revisora, entre em contato com a Letícia, que eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, como você faz para achar e conversar com a Letícia. E Lê, diz pra gente o que uma revisora precisa, em sua opinião. Ela precisa de um conhecimento gramatical, isso daí é sem dúvida. Não precisa saber tudo, não, porque é difícil todo mundo saber tudo. Mas você tem que ter aquela, digamos assim, humildade de você falar, eu não sei, então vou procurar para saber o como é. E aí você tem várias ferramentas. Você tem internet que tem sites, né, de sinônimos, de gramática, de verbos. Então, assim, você não pode ter vergonha de, eu não sei. Você tem que chegar e falar, eu não sei, vou pesquisar, vou procurar para poder deixar o trabalho o melhor possível. Não falo que assim, todos os textos não são 100% perfeitos. Alguma coisa ou outra passa. Só que o que você puder fazer para minimizar e para poder tirar isso, você tem que fazer. Então, você tem que usar mesmo essas ferramentas. Você tem que usar um dicionário, tem que usar uma gramática, você tem esses links que, como eu te falei, que pode procurar. Se você tem uma linguagem mais formal, você vai nesse caminho. Se você tem uma mais informal, você tem também dicionários informais no Google mesmo, que você procura, para poder te dar esse direcionamento e você seguir. Então, acho que o principal é você ter um conhecimento de gramática, leitura, você tem que gostar muito, porque é uma coisa que você vai ler 1, 2, 3 vezes, então você tem que gostar disso. Porque senão simplesmente fazer por fazer não dá. Não dá, né? É verdade. E você se acha uma pessoa crítica, muito crítica? Eu sou. Principalmente comigo. Não com os outros, mas comigo. Eu tento, assim, fazer o máximo e falar, ainda pego e para assim, caramba, mas dá pra melhorar aqui, dá pra fazer isso. Então, eu sou curiosa, digamos assim, né? E sempre pego outros livros de autores famosos pra ler, pra ver como as pessoas por aí revisam, pra entender como é que é a dinâmica, porque às vezes a língua, hoje em dia, por mais que as regras são antigas, pelo menos aqui no Brasil, ela é mutável. Hoje já tem a linguagem neutra, já tem outros tipos de linguagem que você tem que saber. Não adianta, você não pode parar no tempo, né? Então você sempre tem que estar se atualizando disso. E o que eu achei muito interessante, assim, que a gente se conheceu, que eu mandei o meu primeiro livro para você falou assim, dado o primeiro eu tenho que conhecer a sua forma de escrita, quero conhecer como é que você pensa. Então isso significa que cada escritor tem seu jeitinho, cada escritor tem a sua... Cada escritor tem a sua, eu digo assinatura. Cada um tem sua maneira de escrever, seu jeitinho de colocar as ideias no papel. Então não adianta eu chegar aqui e fazer como se fosse um robô e deixar todo mundo no mesmo patamar. Porque cada um tem sua maneira de escrever. Claro que tem regras que você não tem como fugir. Uma palavra escrita errada, uma vírgula, isso daí não tem como você mudar. Mas a maneira de colocar a ideia no papel, você tem que pensar exatamente como o autor chegou naquilo. Então, meio que a primeira leitura do primeiro capítulo eu paro, leio para tentar entender o autor, para aí sim começar a revisão, para poder tentar chegar o mais próximo da pessoa. Então, eu ia perguntar isso para você agora. Quando que você percebe que você conseguiu entrar um pouquinho no escritor? Passa, às vezes, demora? Ou é de um... Sim, geralmente até o terceiro, quarto capítulo, você já começa a pegar o jeito de escrita da pessoa. Os vícios de linguagem, o que você vai ter que trabalhar, o que você vai encontrar no texto repetitivo. Então, você, mais ou menos no quarto, quinto capítulo, você consegue ver, já ter essa noção. Aí já flui melhor, né? Depois flui melhor. Tanto que, assim, o primeiro trabalho sempre é mais difícil. Depois, o segundo, terceiro com a mesma pessoa, você já sabe, o jeito é muito mais fácil. Show. E Lê, diz pra gente se existe alguma dificuldade na escrita. Uma revisora precisa ser crítica. Até onde os autores suportam, entre aspas, suas críticas e se houve algum problema. Já aconteceu contigo? Assim,
pessoas é difícil. Na conversa, antes de fechar o contrato, eu já deixo, o contrato não, o acordo, né? Eu já deixo assim, como que você trabalha, como que é a maneira, eu explico como eu trabalho, eu falo assim, eu faço uma leitura, mando para você. Tem autores que já falam assim, eu não quero ter esse trabalho. Você vai fazer uma, duas leituras, se você tiver problema, você me avisa. E esse você me avisa, eu passo. Então, assim, você tem que saber com quem você está lidando. Eu prefiro trabalhar nessa parceria, de eu ter um problema, ter essa comunicação, olha, aqui nesse texto, nessa parte ficou complicado, você pode vir ver, e a gente juntos tentando achar a solução. Porque quando fica só assim, você faz, você se vira, se der problema lá na frente, a culpa é minha, porque fui eu a última pessoa que pegou o texto, né? E a pessoa não quer saber se o texto é dela, o problema sempre vai vir pra cima de mim. Eu já tive problemas nesse tipo de... deixou tudo na minha mão, e aí quando chegou lá na frente tinha alguma coisa que precisava da intervenção da pessoa que eu avisei e ela não fez, e aí o leitor quando leu falou assim, caramba, mas esse ponto aqui? E aí fala, é a culpa da revisora que passou, mas não foi minha, foi avisada e a pessoa não tomou essa providência, né? Então tem casos, é complicado trabalhar com pessoas assim, mas eu acho assim, eu já tenho uma gama de pessoas que eu vou conversando, de clientes que muitas vezes se tornam amigos, que eu já sei como lidar com essa pessoa, como que é o jeito de trabalhar dessa pessoa, né? E aí eu me moldo de acordo com o que é passado. Uhum. Então é muito pouco, né? Pelo jeito, né? Você acaba... É muito pouco, graças pelo a menos Deus. comigo, mas eu sei de pessoas que realmente passam por isso, a pessoa entrega o texto que é daqui 15 dias e só volta daqui 15 dias com o que quer o texto pronto. Uau. E você se vira. Eu acho assim muito robotizado, né? Eu acho que tem que ter essa coisa humano, né? Entre escritor e revisor, porque é uma parceria. Você está dando para uma pessoa um trabalho seu que também é um trabalho que vai caber a você melhorar, gente. Eu acho que isso falta um pouco de humildade, né? Também do escritor falar pensar que ele deixou passar alguma coisa que você precisa consertar aquilo, melhorar aquilo. Assim, tem outras pessoas também que eu já tive, e quando eu falo meu preço, quando eu cobro tudo, a pessoa fala assim, mas o revisor do Word faz isso. Se eu jogar em tal lugar faz isso. Só que assim, eles fazem de acordo com, às vezes, o português de Portugal, precisa da pessoa ali para poder, tem o ChatGPT, isso, que tem agora, que mesmo assim é uma coisa robotizada, você tem que ter a parte humana ali para pegar e falar assim, caramba, essa frase se encaixa melhor assim, se encaixa, você tem ferramentas que você pode usar? Pode usar, mas eu acho que precisa desse olhar por trás da pessoa que chega e fala assim, olha, vai por esse caminho que é melhor, porque o computador não tem isso, né? Ele é preto no branco e pronto. Eu mesma, quando eu comecei nesse mundo, né, profissionalmente, eu achava que o Word ia fazer tudo pra mim, vai marcar o que tá errado, o erro gramatical, ia consertar. Eu lia 3, 4, 5 vezes o mesmo livro, consertava tudo, na minha cabeça estava tudo bom. Poxa, eu li 3, 4 vezes, mas sempre passa uma coisa. Sempre passa, porque eu acredito, Letícia, que quando chega nessa parte de erro gramatical, eu acho que até é um pouco fácil, vamos dizer assim, entre aspas, que não é. Mas a dinâmica da leitura, a pessoa lê e vê se está encaixando, se aquilo tá... Faltou uma frase, igual às vezes você fala, olha, faltou às vezes um detalhezinho para dar, e você bota aquilo que a revisora falou, dá todo melhora tudo, uma frase. Então, assim, é um trabalho extremamente indispensável. Se você não tem, se vocês vão nos ouvir, vai ouvir esse bate-papo, se você não tem um revisor, lá na frente vai dar ruim. Escuta o que eu tô falando, vai dar ruim. Alguém vai reclamar de alguma coisa. É verdade. E, Letícia, o que você diria para alguém que deseja, que a gente já tá quase chegando no final, tá, Letícia? Infelizmente, né? Mas se ficar um vídeo muito comprido, o povo não assiste. É verdade. O que você diria para alguém que deseja trabalhar nessa sua profissão, como revisor, revisora? Eu acho que a primeira coisa é você amar ler. É a primeira coisa. Você tem que amar pegar um livro, ler, perder horas ali. Perder horas não, que eu acho que é ganhar, né? Você entrar nesse mundo e se apaixonar por ele. Porque não adianta você trabalhar ou fazer por fazer. A gramática tá aí para todo mundo, o português tá aí para todo mundo, mas você tem que ter amor pelo que faz. Você tem que ter vontade de pegar aquele livro e se
melhor. Porque assim, o sucesso de vocês, querendo ou não, por mais que eu seja invisível, é o meu sucesso também, né? Então, quanto mais vocês impulsionarem, eu também vou impulsionar. Então, acho que para quem está começando, acho que o início de tudo é você ter amor por ler, pelo livro, carinho de pegar o trabalho do outro e enxergar como se fosse seu. Porque a partir do momento que você faz uma coisa que é para você faz a melhor coisa possível. Não enxergar o outro e falar assim, é apenas um cliente. Não, não é apenas um cliente. É uma pessoa, assim como eu, que escreveu, colocou sua ideia, perdeu seu tempo ali escrevendo, perdeu, às vezes, de sair, de fazer alguma coisa, sentado na frente do computador, colocando sua ideia. Então, é isso que você tem que tratar a pessoa com carinho, o texto com carinho. Então, isso eu acho que é o primordial para quem tá começando. Uau. Né? O resto você vai tentando depois. Você tem um pouco de conhecimento de gramática, você tem essas ferramentas, você consegue trabalhar. E, como você falou, a prática vem com o tempo, né, Letícia? Sim, sim. Eu, por exemplo, estou há 5 anos fazendo esse trabalho. Uau. Então, aprendi um pouco com aí, já tive tropeços e aprendi com esses tropeços e sempre fazendo curso, porque, assim, muita coisa pode mudar. Às vezes, uma coisa que você fala é isso, daqui a pouco já não é mais. Então, você sempre tem que estar inteirada do que está acontecendo. Sempre atualizando, né? Sempre atualizada, né? Sim, sim. É isso aí. E sempre ser aquela curiosa. Se você tem dúvida em uma palavra, não tenha vergonha de procurar se é aquilo mesmo, porque sempre quando tem aquela duvidazinha, você pode ter certeza que tá errado. Então é bom você ter certeza e procurar. Legal. Poxa, Letícia, foi muito bom conversar com você nesse bate-papo nosso, para as pessoas conhecerem um pouco, né, da sua profissão. Como eu falei, é de suma importância para quem é escritor, precisa-se de uma revisora. De novo, gente, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição como achar a Letícia. Se você não tem um revisor, se você acha, passou na tua cabeça, eu não preciso de uma revisora, um conselho de uma amiga escritora, que eu achava que eu podia, mas não dá, gente. É bom você, porque lá na frente você pode, caramba, por que eu não fiz isso? Vai dar ruim. Infelizmente, eu não ouvi uma vez um amigo meu que é escritor, ele falou, Eliane, vai dar ruim, você precisa. E deu. Porque você tem que ter esse olhar por fora, porque assim, igual eu te falei, o cérebro prega a peça na gente, não tem Certo, como. é Né? verdade. Então, e aí na sua cabeça tá certo, mas quando vem outra pessoa por fora e fala, peraí, tá faltando isso aqui. Aí é onde você começa É verdade. a prestar atenção em outros detalhes. Letícia, nosso bate-papo está chegando ao final, mas eu queria que antes de encerrar você deixasse uma mensagem final para os nossos pros espectadores, as pessoas que estarão nos ouvindo. Eu acho assim, a melhor mensagem que eu poderia dar é tudo que se propõe a fazer, faça com amor, faça com dedicação, porque com certeza, por mais difícil que seja, você vai chegar onde você quer. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Querida, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom te ouvir, Eu foi que muito agradeço. bom conhecer um pouquinho da Letícia e espero que a nossa parceria fique aí por bastante tempo. Se Deus quiser. Um beijo. Obrigada pelas palavras e obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Um beijo, fica com Deus e a gente vai se falando, né? Amém. Tá bom, então. Tchau.